A gratidão multiplica as bênçãos de Deus em nossas vidas. Irmãos e irmãs, hoje eu estou postando mais um vídeo aqui para vocês aqui no nosso canal e hoje nós vamos falar sobre a gratidão. Ela multiplica as bênçãos de Deus em nossa vida e hoje nós vamos meditar sobre uma passagem que está lá no Evangelho de João, capítulo 6, onde Jesus ele vai fazer a partilha dos pães e entregar para as pessoas. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus ele agradeceu a Deus e distribuiu aos que estavam sentados, e também fez a mesma coisa com os peixes. E todos comeram o quanto queriam e ficaram satisfeitos. Ou seja, irmãos e irmãs, quando a Bíblia fala que Jesus ele agradeceu a Deus, ele teve uma atitude de gratidão a Deus pela provisão que ele enviou. No caso aqui, eles só tinham 5 pães e 2 peixes. E Jesus pegou esses pães e agradeceu a Deus pelos 5 pães e 2 peixes, mesmo que eram poucos. E a primeira reflexão que a palavra nos deixa aqui hoje é que nós temos que agradecer a Deus. Não importa se é algo pouco, se é algo pequeno. Eles tinham uma grande multidão aqui, mas ainda assim Jesus agradeceu a Deus pelos 5 pães e 2 peixes, que eram pouco para sustentar aquela multidão. E essa reflexão para mim e para você, irmãos e irmãs, é que nós temos que ser gratos a Deus, não só pelo muito, mas também temos que ser grato a Deus pelo pouco. Isso também inclui sermos fiéis no pouco. A gratidão também nos ensina a sermos fiéis a Deus. Amém? Assim como Jesus fez, e nós somos a imagem e semelhança de Jesus. E se Jesus ele praticava a gratidão, nós também temos que praticar essa virtude em nossa caminhada cristã, irmãos e irmãs. E a gratidão, ela é algo tão poderoso que Deus ele multiplicou aqueles pães e aqueles peixes para aquelas pessoas, né? E Jesus disse assim: recolham os pedaços que sobraram para não se desperdiçar nada. Eles recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães que haviam comido. Ou seja, irmãos e irmãs, graças à oração de gratidão que Jesus fez a Deus, ele multiplicou os 5 pães e os 2 peixes. Ou seja, a gratidão ela multiplica as bênçãos de Deus em nossas vidas. E o oposto de gratidão, irmãos e irmãs, é a reclamação, que infelizmente muitas pessoas neste mundo, na nossa sociedade, elas não praticam a gratidão. Preferem reclamar ao invés de agradecer. E às vezes você que está aí me assistindo, você prefere reclamar ao invés de agradecer. Eu preciso te dizer, é por isso que a sua vida muitas vezes não vai para frente. Muitas vezes a sua vida não muda porque você só reclama, reclama dos problemas, reclama das coisas que você enfrenta. Deus ele nos convida, irmãos e irmãs, a sermos gratos pela provisão que ele sempre nos dá, mesmo estando ao deserto, pois a reclamação, ela, além de nos distanciar de Deus, ela nos faz permanecer ainda mais no deserto. Um exemplo disso é o povo de Israel. Deus enviava provisões todos os dias para aquele povo, que era o maná, e mesmo assim aquele povo decidiu reclamar da provisão que Deus dava para eles. E a Bíblia diz que eles não entraram em Canaã, que era a terra prometida. E isso é muito sério, irmãos e irmãs. A reclamação,
ela só nos afasta das bênçãos que Deus tem para nós. E a gratidão é uma virtude inspirada pela palavra de Deus, que só multiplica as bênçãos que Ele tem para nós. E um ponto interessante aqui também do capítulo 6 é lá no versículo 2 que diz assim: uma grande multidão seguia Jesus, porque as pessoas viram os sinais que ele fazia, curando os doentes. Ou seja, irmãos e irmãs, muitas pessoas dessa época e da nossa época de hoje não seguem a Deus pelo que Ele é, mas sim pelo que Ele faz. Isso é um erro, porque a gente não ama alguém ou a Deus só pelo que aquela pessoa ou pelo que Deus pode fazer. Nós amamos aquela pessoa ou amamos a Deus por quem ela é. E no caso, nós amamos a Deus por quem Ele é. E essa multidão não estava querendo ser salva por Jesus. Não estava querendo amar Jesus, mas sim, estavam querendo seguir a Ele só pelo que Ele podia dar. E isso é muito sério, irmãos e irmãs, porque Deus ele nos convida a não só seguirmos a Ele pelo que Ele pode nos dar, mas seguirmos a Ele por quem Ele é, porque Ele é Deus, é nosso Deus. Amém? E que você procure praticar a gratidão na sua vida. Agradeça pelo alimento que você tem. Agradeça por qualquer coisa na sua vida que Deus já te deu provisão. Não reclame, porque isso afasta a bênção de Deus para a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe.